Na experiência Thomson, vamos determinar a relação carga sobre a massa para o elétron. Portanto, esta relação é sobre M. Vamos utilizar a ampola Thomson, que é constituída por uma ampola em vidro. Vamos fazer um bocadinho maior. Portanto, temos aqui uma ampola em vidro, que está em vácuo, e temos um filamento de tântalo ou tungstênio, depende da montagem, que vai ser utilizado para produzir eletrões. Estes eletrões no interior da ampola vão ser acelerados, confinados e acelerados num feixe, e nós vamos estudar as propriedades da trajetória desse feixe sob a ação do campo magnético, e a forma da trajetória vai ser circular, porque os nossos campos são constantes, portanto o raio dessa trajetória vai se relacionar com a grandeza carga sobre a massa. É essas relações que nós vamos deduzir agora. Portanto, nós temos a ampola, temos um filamento, nós vamos fazer passar uma corrente neste filamento, ao ponto de ele ficar incandescente, e quando o filamento fica incandescente, emite eletrões, termoeletrões. Portanto, cria-se aqui uma nuvem de eletrões à volta do filamento. A ampola tem também, na sua construção, um conjunto de grelhas metálicas, dispostas numa geometria específica, para produzir um campo elétrico que confina esta nuvem de eletrões e a acelera como sendo um feixe de eletrões. Portanto, o que nós vamos fazer na nossa ampola é ligar este último elétrodo, isto é apenas esquemático, tem a montagem específica, são cilindros concêntricos com uma geometria específica, mas vamos ligar o último elétrodo à Terra, portanto vai estar ao potencial zero. Portanto, tudo o que se passa a partir desta zona, para a direita, está ao potencial zero. Para trás, temos aqui no filamento uma ligação que vai criar uma diferença de potencial entre a Terra e o filamento, negativa. Portanto, é que o potencial no filamento é inferior à Terra. Ou seja, o filamento está a um potencial negativo relativamente a este conjunto acelerador, o que vai fazer com que os eletrões estejam sujeitos a uma força elétrica que os vai empurrar neste sentido, digamos. Portanto, esta nuvem de eletrões, devido à geometria dos elétrons, vai ser confinada e vai ser acelerada nesta direção, produzindo um feixe de eletrões. Portanto, temos aqui a nossa ampola que permite produzir o feixe de eletrões, que vai ser a base para o nosso estudo. Ora, a primeira relação que nós podemos determinar aqui desta montagem, sinal menos aqui, é a seguinte. Os eletrões, quando são emitidos pelo filamento, têm alguma energia térmica. Mas essa energia é muito mais baixa que a energia que eles vão adquirir, a energia cinética que eles vão adquirir quando nós os acelerarmos. Portanto, podemos desprezar essa energia. E então, se formos calcular a energia total dos eletrões, daquela nuvem de eletrões à volta do filamento, podemos apenas considerar o termo da energia para a energia total, que tem apenas o termo da energia potencial elétrica. E a energia potencial elétrica é igual, em módulo, à carga do eletrão vezes o potencial onde eles estão colocados, o potencial no ponto onde esses eletrões são produzidos. Portanto, isto é a energia potencial dos eletrões. Os eletrões, com esta energia potencial, vão adquirindo velocidade, vão transformando a energia potencial em energia cinética até chegarem a este ponto. A partir deste ponto, eles só têm energia cinética, já não têm energia potencial. Portanto, se nós quisermos escrever a energia total aqui, isto é o ponto 1, digamos, e aqui o ponto 2, a energia total no ponto 1 e a energia total no ponto 2, e daí para a frente, como eles já converteram toda a energia potencial em energia cinética, só vão ter energia cinética. Portanto, a energia total é a energia cinética, que é igual a 1 meio de mv quadrado, em que V é a velocidade destes eletrões, aqui, que vão no feixe. Estas energias totais têm que ser iguais, de onde igualando estas expressões, tiramos que EV é igual a 1 meio de mv quadrado, e podemos tirar o valor de V daqui, que é a raiz de 2 EV sobre M. Ora, já temos aqui uma expressão que relaciona a velocidade dos eletrões com o coeficiente que nós queremos medir, que é o coeficiente de carga sobre a massa. O V é a tensão de aceleração que nós aplicamos na ampola para produzir os eletrões. A única grandeza que não conhecemos é a sua velocidade. E nós vamos utilizar agora uma montagem que nos vai permitir medir a velocidade dos eletrões. E medindo a velocidade, podemos calcular este fator E sobre M. Ora, a ampola tem
também nos seus lados, nas suas partes laterais, vocês podem verificar no vídeo experimental, está na página da cadeira, tem um conjunto de bobines dispostas em paralelo umas com as outras. É uma montagem de Helmholtz. Estas duas bobines constituem uma montagem de Helmholtz. As duas bobines estão paralelas uma à outra e quando fazemos circular uma corrente no interior, portanto, no cabo condutor das bobines, que forma as bobines, que é um enrolamento de fio de cobre muito longo, quando fazemos passar corrente nesse fio, cria-se um campo magnético que é perpendicular ao plano definido pelo enrolamento das bobines. Portanto, se eu representar aqui a vermelho as bobines condutoras, se eu, por exemplo, criar uma corrente elétrica nesta direção, na bobine, ela vai criar um campo magnético, portanto, uma corrente na direção de circulação da bobine no sentido de circulação, digamos, contrário ao ponteiro dos relógios, vai criar um campo magnético cuja direção é perpendicular ao plano do quadro. Portanto, o campo magnético é perpendicular ao plano da bobine. E qual é o sentido? O sentido, podem utilizar várias regras, a regra do saca-rolhas, a regra da mão direita, mas pela regra do saca-rolhas, temos que a circulação de I, se I circular neste sentido, o sentido do campo magnético criado vai ser aquele da progressão de um saca-rolhas que é enrolado no sentido da corrente. Por exemplo, se eu tiver um saca-rolhas que vou enrolar no sentido da corrente, a progressão deste saca-rolhas é para fora do plano do quadro. Não é? Ou um parafuso, se quiserem, se eu tiver um parafuso a rodar nesta direção, neste sentido, a sua progressão é para fora do plano do quadro. Portanto, o campo magnético criado por esta corrente é um vetor que se representa assim, fora do plano do quadro, com a direção para cá, como se fosse a ponta de uma seta. Ok, então o que é que vai acontecer? Nesta zona do espaço onde a partícula está a viajar, o eletrão, existe agora um campo magnético. O que é que vai acontecer à trajetória do eletrão sob a ação do campo magnético? Vai estar sujeito à força de Lorentz, à força magnética. Essa força magnética é igual à carga do eletrão vezes a sua velocidade, produto externo com o campo B. Ora, não esquecer que a carga do eletrão é negativa. A gente já vai tratar desse sinal. Agora, a relação vetorial é esta. Ora bem, em módulo, se quisermos, o que é que temos? A força magnética em módulo é igual ao módulo da carga do eletrão vezes o módulo da velocidade vezes o módulo de B e vezes o seno do ângulo alfa, que é o ângulo entre V e B. Ora, o ângulo entre V e B, quanto é que é? A velocidade do eletrão é nesta direção, é aquele vetor. Ok? Portanto, esta é a velocidade do eletrão. O vetor velocidade do eletrão é sempre perpendicular ao vetor campo magnético. Portanto, o ângulo alfa é de 90 graus. Ou seja, este fator seno de alfa é igual a 1. Portanto, o módulo da força é apenas EVB. Temos aqui o módulo da força. E qual é a direção e o sentido desta força? Ora bem, a direção é dada pelo produto externo, portanto, é uma direção que é perpendicular ao plano definido pela velocidade e pelo campo magnético. Esta é a definição do produto externo. Este vetor é sempre perpendicular ao plano definido por estes dois vetores. Temos a velocidade, temos o campo magnético, portanto, o plano é este, a força vai ter que ser nesta direção. Portanto, a direção vertical neste sistema de eixos. E qual é o sentido? O sentido da força é, novamente, o sentido, se quiserem, pela regra do saca-rolhas, da rotação do vetor V para o vetor B. Portanto, se eu rodar o meu vetor V para B, rodar para aqui, é como se estivesse a colocar um parafuso a rodar nesta direção. Um parafuso a rodar nesta direção, progride para baixo. Portanto, mas, como a carga do eletrão é negativa, temos que lá pôr o sinal menos, então a força vai apontar para cima. Portanto, a minha força nestas condições, a força magnética, é um vetor que aponta para cima, tal como aqui está representado. E tem este módulo, vale isto. Ok, então o que é que vai acontecer à trajetória do eletrão quando está sujeito a esta força? O eletrão entra na zona onde há campo magnético,
Se não houvesse campo magnético, ele não sentia força, seguia em movimento retilíneo uniforme, mas a partir daqui começa a sentir uma força que o puxa para cima. Portanto, ele vai-se começar a desviar. E neste ponto, em todos os seus pontos, esta força está a atuar sobre a trajetória do eletrão, mas apontando centralmente para a sua trajetória, porque a força tem que ser sempre perpendicular à velocidade do eletrão e ao campo magnético. A velocidade e o campo magnético estão num plano que é definido pelo vetor B e aqui o meu V, que está a mudar. Portanto, a minha força magnética é perpendicular a este plano, como o meu V muda, a minha força aponta sempre numa direção que é perpendicular à velocidade. Ok? Portanto, a trajetória de uma partícula sujeita a uma força central constante é uma trajetória circular. O eletrão descreve uma trajetória circular no interior da câmara. Ok? Em que a força magnética, agora se quisermos, aqui nesta representação, aponta para o centro da trajetória. Podemos tirar aqui esta que só foi para auxiliar a achar a direção e o sentido dos vetores. E temos agora a nova trajetória do eletrão sob a ação do campo magnético. Ok. Se a força magnética é uma força central, ela tem o papel de uma força centrípeta. A força centrípeta é a força responsável por manter numa trajetória circular uma partícula que tem uma dada massa. Portanto, a massa tem tendência a seguir em movimento retilíneo uniforme. Se nós queremos desviar essa massa, temos que aplicar uma força. E o papel desta força é o de uma força centrípeta. E o valor da força centrípeta, em módulo, é igual à massa da partícula sobre a qual atua a força, vezes a sua velocidade ao quadrado, a dividir pelo raio da trajetória. Portanto, esta trajetória tem um dado raio, se quiserem, tem aqui um R, e a força, o valor da força centrípeta é igual à aceleração centrípeta vezes a massa. Estas forças são iguais, não é? Porque a força magnética é que está a fazer de força centrípeta. Portanto, eu posso igualar estas expressões e fico com E dB igual a mv quadrado sobre R. Ora, daqui posso tirar o valor de V. Ora, aqui está V ao quadrado, aqui está V, corta este com este, de onde vem que isto é equivalente a V igual a EBR sobre M. Ok? Portanto, esta velocidade posso substituir aqui e tentar encontrar uma relação com estas expressões. Vamos lá então fazer isto. Portanto, desta e desta vem que fico com a velocidade EB R sobre M igual, depois aqui eu posso pôr isto tudo ao quadrado, 2E sobre M vezes a tensão da aceleração. Ora, vamos aqui cortar umas expressões. Portanto, este é sobre M ao quadrado. Pode ficar aqui, se eu cortar este, tenho que tirar aqui o quadrado. Fica aqui só M. Estava ao quadrado, não era? Portanto, este corta com este quadrado. E a minha relação carga sobre a massa, daqui, a minha relação carga sobre a massa é igual a 2V e agora B ao quadrado sobre R ao quadrado. Ok? Está bem. Portanto, isto seria a minha relação numérica para a carga sobre a massa, que depende da tensão da aceleração, ou seja, da velocidade do feixe de eletrões, do raio da sua trajetória ao quadrado e depende do campo magnético ao quadrado. Ora bem, nós podemos agora fazer uma experiência em que eu já vos digo como é que a gente mede o raio da trajetória e o campo magnético, mas podíamos fazer uma experiência em que iríamos para certas tensões de aceleração colocar uma corrente que determinava o campo magnético e medir o raio da trajetória. Substituíamos os valores e achámos o valor de Q sobre M e podíamos varrer estes parâmetros para achar vários valores de E sobre M e tirar uma média.
Mas há uma maneira mais prática de compreender ou de, no fundo, compressar todos estes varrimentos das variáveis da experiência. É rearranjando esta expressão, antes disso, vamos definir como é que o B e o R se medem. Portanto, em relação ao B, a corrente que eu introduzo nesta bobina cria um campo magnético em combinação com outra bobina que depende só da geometria, depende da corrente, obviamente, e da geometria da bobina. Portanto, depende do enrolamento. Quando eu falo da geometria do enrolamento, obviamente, se for composta por várias espiras, isso traduz-se na multiplicidade das correntes. Portanto, uma espira corrente I, duas espiras duas vezes a corrente I, três espiras 3I, por aí fora. E o seu raio e a distância entre as bobinas. E são coeficientes constantes, tem a noção específica no guia do laboratório, se quiserem ver, mas o que interessa é que o valor da corrente, o valor do campo magnético produzido por esta corrente é proporcional, ou é igual, se quiserem, é igual a uma constante vezes a corrente que eu introduzo na bobina. E o valor desta constante é 4,17 vezes 10 elevado a menos 3. Ok. Ora bem, agora substituindo o valor do campo magnético em vez do valor da corrente, desculpem, o valor da corrente, que é o parâmetro que nós atuamos, em vez do campo magnético, nesta expressão, nós obtemos que E sobre M é igual a 2 sobre, e agora colocamos 4,17 vezes 10 a menos 3, I ao quadrado, isto ao quadrado, ok? Vezes V sobre R ao quadrado. Ora, fazendo as contas, este fator aqui é igual a 1,15 vezes 10 à quinta. E agora, reorganizando esta expressão, temos que I quadrado passa para este lado, em função de V, é igual a 1,15 vezes 10 à quinta, M sobre E, tem que passar inverte para lá, e aqui deste lado V sobre R quadrado. Vou pôr aqui o R. R quadrado. Portanto, esta expressão que aqui está, esta expressão final, é a expressão com a qual nós vamos trabalhar. Reparem que temos aqui o valor de Q sobre M, o inverso do valor de Q sobre M, em função em que, se representarmos, agora o que é que nós temos aqui? Temos a equação de uma reta, se considerarmos o I quadrado o nosso Y, portanto, os valores da corrente ao quadrado são o Y, e o V o nosso X. O declive da reta vai ser dado por este valor, esta constante, vezes a massa sobre a carga do eletrão e a dividir pelo raio da trajetória. Ora, estes raios da trajetória vão ser fixos na nossa experiência, são valores numéricos que nós introduzimos aqui. Portanto, temos este valor que é numérico, este que é numérico. A única coisa que não sabemos, neste valor numérico, que é o declive da nossa reta, a única coisa que não sabemos é o valor de M sobre E. Então, se nós representarmos graficamente o I quadrado em função do V, para vários valores de I e de V, fixando o R, nós vamos obter, aqui, I quadrado em função de V, vamos obter uma reta. E o declive desta reta, aqui se quiserem, se isto for o valor de alfa, a tangente de alfa, que é o declive da nossa reta, que é igual ao delta y sobre o delta x, em geral, não é? Se tomarem aqui dois pontos, se fizerem aqui delta y e aqui o vosso delta x, delta y sobre delta x é o declive da reta, é também o valor numérico tirado da representação experimental dos dados. Este valor numérico tem que ser igual a esta expressão que aqui está, da qual só não conhecemos o valor de M sobre E. Portanto,
para uma representação de valores de corrente em função da tensão, nós podemos obter uma reta da qual tiramos o declive e, igualando a esta expressão, tiramos o valor de m sobre n. Nós não vamos fazer estas contas manualmente. Temos um programa que faz estas contas. Mas este é o mecanismo pelo qual o programa trata os dados e dá o valor da carga sobre a massa para o eletrão. Só precisamos saber como é que medimos os raios da trajetória. Ora bem, a nossa ampola tem uma escala, tipo um losango, aqui introduzida, assim desta forma. Ok? Tem aqui uma escala e tem valores aqui assinalados. Temos um traço que começa aqui, temos outro grande aqui, outro por aí fora, outro assim, e aqui também temos um traço que começa a partir de uma certa distância deste vértice, assim como este vértice não tem traço, por aí fora. E estes tracinhos estão divididos em 5 unidades, cada uma com 2 mm. Este parâmetro chama-se L, e aqui é o L igual a 0, aqui é o L igual a 10, este é o L igual a 20, L igual a 30, L igual a 40, até aqui em que o L é igual a 80. Igualmente aqui é o L igual a 0 também, deste lado, L igual a 10, L igual a 20, L igual a 30, por aí fora, até aqui ser 80. Ok, o que é esta escala? Esta escala é utilizada para verificarmos onde é que o feixe interseta, em que ponto da escala este feixe interseta, e dar-nos um determinado valor para o L, no ponto onde ele interseta. E é a partir do valor de L que nós determinamos o raio da curvatura. Temos a expressão, está dada no guia, que relaciona o raio com o L, em que R² é igual a 1 meio, depois temos entre parênteses 80 ao quadrado mais L ao quadrado, sobre 80 menos L, tudo isto ao quadrado, vezes 10 a menos 6. E isto em metros quadrados. Em metros quadrados, porque estamos a falar em R ao quadrado. Ok? Portanto, terão que fazer a raiz quadrada deste valor para calcular o valor do raio para cada L. Reparem que para L igual a 0, desculpem, para L igual a 80, este valor dá 0, o que quer dizer que o raio é infinito, que é a trajetória retilínea do eletrão. Para outros valores de L, dará o raio correto da trajetória. Uma coisa que reparamos já é a forma não linear desta relação de L com R. Para L, a escala que vocês utilizam para medir vai de 0 a 80 mm, portanto é uma coisinha deste tamanho, que mede raios que vão de infinito até, quando o feixe está nesta posição, a alguns centímetros. Portanto, isto é altamente não linear. Qualquer imprecisão na posição que vocês medem, o valor do raio traduz num erro que nem sequer é linear no valor do raio. Portanto, já vamos falar dos erros, mas terem atenção que este é um fator importante para os erros da experiência. Portanto, em termos de teoria de base do funcionamento e como é que se chega à expressão do Q sobre M, da experiência de Thomson, é tudo isto o que aqui está.